A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, somos a Agência Paranaense de Notícias. Agora, prestação de serviço, utilidade pública, notícia, depoimento, comentários, opinião e principalmente a notícia verdade. Então, em 1 minuto, tem o comentário de OG-Book. Fique ligado. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Queria fazer uma separação aqui, como se fosse uma separação de corpos. Separação de corpos, você sabe, quando o casal briga e tal, o Pedro vai para um lado, a Maria vai para o outro. Ou o Pedro, ou a Maria, porque agora as coisas são diferentes, estão mais modernas, né? Mas, de qualquer maneira, a separação de corpos é quando o casal se separa fisicamente. Eu quero fazer uma separação de corpos relativa a tribunais e também uma separação de aplicação da lei. Olha, está ficando no lugar comum o brasileiro menosprezar o Supremo Tribunal Federal. Isso é culpa da galera do Supremo Tribunal Federal, é culpa dos ministros que estão transformando aquela corte numa corte de produção legislativa. E pior, é uma corte de produção legislativa e corporativa, porque ela entende a aplicação da lei de acordo com a ideologia pessoal de cada ministro. E isso é um desastre para a maior corte do país. Eu mantenho minhas críticas. Todavia, a justiça brasileira envolve outros setores, envolve outras tantas cortes de justiça que não merecem a mesma leitura, que não merecem o mesmo, eu diria, me desculpe aí o Barroso com aqueles flic-flic dele, me desculpe o ministro Fachin com a sua posição mais à esquerda tão exacerbada, o Lewandowski, que praticamente é advogado do Lula. Nas outras cortes a justiça não atua de uma forma tão criticável. O tribunal aqui do estado do Paraná mantém a sua posição, a sua postura. Eu sou um advogado militante. Eu estou do lado de cá do balcão do direito. E tenho o máximo respeito pelo tribunal. Também respeito bastante o Tribunal Regional Eleitoral, que, via de regra, tem muitas posições positivas e acertadas. É preciso fazer um pouco de justiça à justiça. É preciso elogiar o esforço de quem merece o elogio. Os tribunais estaduais têm trabalhado bem, a justiça federal é muito ágil. Olha, eu sou operador do direito, posso testemunhar. Não opero
no Supremo Tribunal Federal. Até já tive causa no Supremo, mas no momento não tem. Mas o Supremo hoje não merece meu respeito. O restante da justiça brasileira merece e muito o meu respeito. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Isso requer uma atenção especial, então escute aí. Os números da obesidade no Brasil têm crescido de modo expressivo em todas as faixas etárias. Entre os adultos, mais de 100 milhões estão acima do peso, com prevalecência maior no público infantil, 62,66%. Do outro lado, alarmante também, é que a cada 3 crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos, uma está acima do peso, sendo 11% com obesidade e 17,2% com sobrepeso. As transformações através das décadas no mundo mudaram os hábitos e também o estilo de vida da população. Muitas crianças e adolescentes trocaram as brincadeiras ao ar livre por jogos eletrônicos e os alimentos industrializados ficaram cada vez mais acessíveis, tomando lugar, lógico, dos alimentos saudáveis. As doenças transmitidas de animais para pessoas são consideradas zoonoses, agravos com a febre mucosa e também a febre Q, as antaviroses e também a arenoviroses podem apresentar quadros clínicos iniciais comuns a outras infecções. A semelhança entre os sintomas, que incluem febre, dor de cabeça ou dor no corpo, mal-estar também, contribuem para dificultar o diagnóstico adequado das infecções. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz alertam que, em meio à pandemia do Covid-19, as zoonoses têm sido esquecidas no momento do diagnóstico dos pacientes, levando atrasos na detecção e também aumentando os riscos de quadros graves e também de mortes. Em um artigo publicado no periódico científico The Lancet Regional Health Américas, pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz ressaltaram que a consequência é fundamental para evitar óbitos. E muitas mortes aconteceram porque os secretários de saúde só se preocupavam com o quê? Com a Covid, porque eles recebiam, os estados e os municípios recebiam fortunas e fortunas para a pandemia. E o serviço completo com a saúde ficou, sabe para onde? Ficou de lado. A realidade é essa. A realidade é dura, é duríssima, mas ela precisa ser dita por aquelas pessoas que não têm compromisso algum com o governo. Ela precisa ser dita pelas pessoas que pensam exclusivamente no bem do próximo. E é sempre bom pensar no bem do próximo. Não só falar, parlamentar, quando as eleições se aproximam. É preciso pensar no bem do próximo sempre e unicamente. Gente da nossa terra, eu e você não vimos nenhum vereador, nenhum deputado estadual do Paraná, nenhum dos 30 deputados federais, nenhum dos 3 senadores do nosso estado, nenhum secretário, quer estadual ou municipal, e também não vimos o nosso governador defender a família
e nossos jovens sobre o conteúdo do filme que ensina como o jovem pode se tornar o pior aluno da escola. Então, sabendo disso, o governo federal, atendendo o pedido da população, entrou em ação para o quê? Para atender a nossa população que não aceita esta conduta. Agora, esse filme só é liberado para maiores de idade. Entenderam, políticos do Paraná? Agora uma pergunta para os secretários de Estado do Paraná e também para o governador Ratinho Júnior. Por um grande período, o Paraná está sem pedágio. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os produtores do agronegócio têm um custo menor. Então, eu vou informar para você que não sabe o que isso trouxe para a população, trouxe para você, na tua casa, no teu dia a dia. Sabe o que isso trouxe? Trouxe mais aumento de tudo, inclusive do óleo de soja, que tem um custo pelos 900 ml a R$10. Uma enorme diferença em relação a todos os processos de transformação para 1 litro de gasolina, que custa menos de R$8. Algumas pessoas podem dizer que isso é uma pouca vergonha. Eu já sou pelo contrário. Isso é uma monstruosa, uma enorme vergonha que, infelizmente, quem deveria ver, fecha os olhos, mas arregalam esses olhos, sabe para o quê? Para garantir lugar de mamata no próximo governo. A coisa é assim, a coisa é desse jeito mesmo. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Polícia Federal voltou a estender o prazo para que estrangeiros regularizem as autorizações de residência ou vistos temporários para entrada no Brasil, cuja validade tem expirado a partir de 16 de março de 2020. Assinada pelo diretor executivo do órgão, Sandro Avelar, e publicada no Diário Oficial da União, a portaria número 28 prorroga até 15 de setembro deste ano o limite para os imigrantes que precisam regularizar a documentação migratória. É a terceira vez que a Polícia Federal estende a data limite para a conclusão dos processos de obtenção de autorização de residência ou de registro do visto temporário, desde novembro de 2020, quando a contagem dos prazos para a regularização da documentação migratória foi retomada. Os deputados estaduais aprovaram na sessão da Assembleia Legislativa um projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Romanelli que institui no calendário oficial do Paraná o Dia Estadual de Conscientização ao Planejamento Familiar, a ser realizado em 8 de dezembro. A matéria passou em primeira discussão com 49 votos favoráveis. O propósito da iniciativa é dar visibilidade a recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que ajude os casais a definir a formação de uma família. Romanelli diz que esta é uma responsabilidade pessoal e deve ser exercida com liberdade, mas com base em informações relevantes. O Estado deve incentivar e promover condições e recursos que permitam assegurar à população o livre exercício do planejamento familiar, disse Romanelli. Dores, incômodos durante o período menstrual e desconforto durante as relações sexuais. Esses são alguns dos sintomas da endometriose, doença caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio, o revestimento do útero, fora do órgão. Por outro lado, cerca de 25% das mulheres não apresentam sintomas.
A doença acomete cerca de 190 milhões de mulheres em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e causa uma reação inflamatória crônica, que pode resultar na formação de tecido cicatricial, aderência e fibrose, por exemplo, na pelve e em outras partes do corpo, além de ser uma das principais causas da infertilidade. Segundo o presidente da Comissão Especializada em Endometriose da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Júlio César Rosa e Silva, na maioria dos casos, a doença afeta a mulher em idade reprodutiva. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior aprovou a liberação de 20 milhões à Secretaria de Estado da Saúde para a construção do Hospital Municipal Maria Chemin Lazarotto, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O investimento total no chamado Hospital Geral de Colombo é de 67,2 milhões, sendo que 47,2 milhões são da Prefeitura. A nova unidade, que será referência para uma população de quase 250 mil pessoas no município, também vai desafogar o atendimento médico hospitalar da região metropolitana de Curitiba. A previsão é que o hospital comece a ser construído no segundo semestre e que a obra leve 2 anos. Com capacidade de atender cerca de 10 mil pessoas por mês, entre consultas e internações, além da realização de 15 mil exames mensais. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Para levar comida para a mesa de mais de 48 milhões de brasileiros que dependem de mim para ter emprego e renda, eu sou essencial. Para reerguer a economia do Brasil, já que sou responsável por 73% do seu PIB, eu sou essencial. Mesmo nas maiores adversidades, permaneci forte, busquei alternativas, me preparei, me reinventei. Eu sou essencial. Não medi esforços para estar lá quando você precisava de mim. Eu vendo alimentos, insumos, serviços, medicamentos e bem-estar para todos os brasileiros. Mas não negocio a sua segurança, nem a minha. Eu preciso de você, do seu apoio, da sua responsabilidade. Preciso que você se cuide, porque eu não tenho mais fôlego para parar. Eu sou o comércio de bens, serviços e turismo do Brasil. Eu sou essencial. CNC, federações, sindicatos. Trabalho a favor do Brasil. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O governo federal publicou no Diário Oficial da União portaria que cria o programa Aproxima. Terrenos ociosos da União, localizados em áreas urbanas, serão destinados a construções de moradia de interesse social para pessoas de baixa renda. Poderão participar famílias com renda bruta mensal de até 5 salários mínimos. Pelas regras do programa, que será implantado em conjunto com os municípios, serão feitas parcerias com a iniciativa privada para a construção e manutenção das unidades residenciais nos terrenos da União. Como contrapartida, as empresas poderão explorar comercialmente o local, uma vez que o programa libera a exploração do comércio e também a prestação de serviços nos condomínios. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou a Lei 20.971, que derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras no Paraná. A proposta foi encaminhada pelo Executivo à Assembleia Legislativa e, após ser apreciada nas comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, foi aprovada pelos deputados em 2 turnos de votação. Logo após a sanção, o governador do estado publicou um decreto 10.530 de 2022, com detalhes sobre os locais onde o uso pode ser flexibilizado e as situações em que ainda há necessidade de utilizar equipamentos de proteção. Gente, quando vemos isso, nos causa um conforto, logicamente. Pandemia, o Covid está desaparecendo. Mas quando lembramos das imposições aplicadas
por governos estaduais que muito contribuíram para o fechamento de milhares de empresas e, consequentemente, perda de trabalho a quem precisa comer e sustentar a sua família, isso me causa uma tristeza muito grande. Digo isso embasado em acompanhamentos e posicionamentos firmes e responsáveis de cientistas e médicos que sempre foram contrários às imposições de prefeitos e governadores. Para justificar o que digo, é só pesquisar as mortes acontecidas no ano de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2021. Você vai no Google e faz a pesquisa e vai ver os números e compara com a morte daquele período, de ano a ano, e faz uma comparação em paralelo com as mortes causadas pelo Covid-19. Isso pode ser feito até a data de hoje. A comparação é muito simples. O Google está aí para quem quiser ver esta verdade. Esta verdade é real, é absoluta, não tem contestação. O que nos impuseram com o Covid se transformou em dinheiro fácil para quem? Para governadores e prefeitos de todo esse país. Isso é extremamente triste. O programa de microcrédito do governo federal prevê a utilização de recursos da Caixa Econômica Federal e outras instituições de crédito para a liberação de empréstimos para 30 milhões de pessoas. Mais uma vez repetindo, empréstimos para 30 milhões de pessoas. A meta é alcançar a população de baixa renda, com os chamados invisíveis, como se popularizou na pandemia, para se referir a quem? A pessoas em estado de vulnerabilidade social e que não são necessariamente assistidas por algum programa social. A verdade é isso. A Rússia tem o poder de colocar os inimigos, liderado pelos Estados Unidos, em seu devido lugar. Moscou vai frustrar o plano russofóbico do Ocidente de destruir a Rússia. A afirmação, sabe de quem é? É de Dmitry Medvedev, um dos aliados mais próximos do presidente Vladimir Putin. Medvedev, que foi presidente da Rússia de 2008 a 2012 e agora é secretário adjunto do Conselho de Segurança do país. Ele usou a rede social russa, VK, para afirmar que os Estados Unidos têm alimentado uma repugnante russofobia, isso na tentativa de forçar a Rússia a se ajoelhar. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, os Estados Unidos e seus aliados europeus e asiáticos impuseram sanções aos líderes, empresas e empresários russos, isolando a Rússia da grande parte da economia mundial, denunciou. Agora, o mais interessante de tudo isso é saber que a Ucrânia quer se fazer presente na OTAN. Sabe o que isso quer dizer? A Ucrânia quer armas. Por que ela quer se armar? Isso até agora nenhum dos conselheiros, dos economistas do mundo, nenhum dos jornalistas do mundo disseram por que a Ucrânia quer se armar. Isso fica aí para você avaliar, para você compor em sua mente um raciocínio lógico e absoluto. Se a Ucrânia é de paz, por que ela quer as armas se filiando à OTAN? Vamos pensar juntos, quem sabe a gente encontre uma solução. Estudos técnicos desenvolvidos pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, portanto a COMEC, mais o Instituto de Água e Terra, o IAT, e a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, elaboraram eles, todos juntos, uma situação importante através de um decreto 4.999 de 2022,
que determina uma modernização dos documentos que estavam em vigor desde 2015. Isso é ótimo, isso é fabuloso, isso é oportuno. Como também é oportuno a ação do governo do Estado. Pena, muita pena, portanto peníssima, que até agora a nossa premiada e rentável Sanepar nada faz para aquelas pessoas que realmente precisam de governo. Precisam de governo para melhorar a sua qualidade de vida. O maior absurdo de tudo isso que estamos vendo é saber que os acionistas da Sanepar continuam a ter dividendos muito, mas muito maiores que a inflação. É uma coisa absurda. Você pode entender, a coisa fica mais ou menos assim. A falta de água causada por São Pedro limita o seu uso para quem? Para os pobres. Mas proporciona o quê? Proporciona muito lucro a quem? A Sanepar. Porque tem menos água para a população, mas tem mais dinheiro para a empresa. O uso da água diminuiu, mas o lucro da Sanepar está aumentando a cada dia. Sabe por quê? Porque suas tarifas, independente de ter um menor consumo de água, elas continuam aumentando e estão sempre acima da inflação, rendendo lucro a seus acionistas. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Gente, agora a alegria do povo, o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, meu querido Johnny, alô, Zé Domingos. Alô, Biro, um abraço a todos. Recordar é viver, hoje que coisa linda que você vai falar. Eu não os vi jogando, não os conheço, mas você conta a história desses personagens hoje, Zé, e que, aliás, serão homenageados pela gente? Sim, serão homenageados pela Confraria Amigos da Bola, agora no dia 4 de abril, em jantar festivo lá na Churrascaria Marumbi, na rua São Bartolomeu, 194, no Cajuru. Antônio Carlos Bidon. Os curitibanos mais antigos lembram de Hidalgo e Bidon na meia cancha do Curitiba. Que ano isso, Zé? Só pra gente anos 70, começo dos anos 70. O Bidon jogou apenas 2 temporadas no Curitiba. 70 e 71, se não estou enganado. E o Antônio Carlos Bidon passou pelo Curitiba merecendo aplausos, porque foi um meio-campista elegante, tocador de bola com perfeição, lançamentos precisos, dribles curtos, cobranças de faltas perfeitas, um maestro em campo, um jogadorzaço, um craque. Ele foi revelado pelo Guarani de Campinas, onde alcançou grande sucesso, jogou com grandes atletas no Guarani, veio para o Curitiba como um reforço de alto nível, ficou no Curitiba, como disse, 2 temporadas, com grande sucesso, e naquela época o futebol mexicano investia muito em jogadores brasileiros, os contratava a peso de ouro, e Bidon foi para o Atlas, um dos mais importantes times do México, e lá se tornou ídolo, ficou muitos tempos lá, jogou também na Bolívia e retornou ao México, onde morou por vários anos. Está em São Paulo e no dia 4 estará aqui em Curitiba para receber o prêmio Faisal Khalil Farhan. O Tito
É um gaúcho que veio para o Paraná, ainda muito jovem, depois de jogar no juvenil do Grêmio, jogar no Guarani da sua cidade Garibaldi, veio para o Atlético Paranaense, onde jogou de 65 a 68. Pouco tempo no futebol, porque logo ele ingressou no Serviço Público do Estado, se aposentou como fiscal da Receita Estadual, mas foi um zagueiro firme, forte, destemido e que formou bases aqui em Curitiba, está em nossa cidade desde que chegou para o Atlético Paranaense. O Tito vai ser homenageado, então, pela confraria Amigos da Bola. Também homenagens ainda neste mesmo encontro a Monique Vilela, jornalista e radialista, e ao Noel Rodrigues, um jogador de sinuca extraordinário, com vários títulos sul-americanos, títulos brasileiros, um professor do esporte chamado sinuca. Vai ser um show esse jantar da confraria. Valeu, Zé, até a outra. Muito grato, até a outra. Mais notícias no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.